Quero partilhar com os irmãos, neste instante, um dos textos propostos pelo lecionário cristão. Intitulei o sermão Jesus, o bom pastor, já que hoje é o dia do bom pastor segundo o calendário cristão. Por isso eu convido você à leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Vamos nos colocar em pé para a leitura do texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 18, que diz assim o texto da palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, voz do bom pastor, e como boas ovelhas queremos seguir aquilo que tens a nos ensinar. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Vejamos o contexto do texto que acabamos de ler. Jesus, no texto que acabamos de ler, ele usa alguns símbolos pastoris, algo muito familiar para aquele povo. Nós estamos falando de um povo que conhece os símbolos que Jesus está utilizando. Quem sabe eu e você não estamos acostumados. Quem sabe muitos de nós nunca nos aproximamos de uma ovelha, não sabemos as condutas e não sabemos como lidar com as ovelhas. Vamos ver um pouquinho de história. O que significa pastor?
na tradição de Israel, porque às vezes nós utilizamos muito algumas nomenclaturas, utilizamos muito algumas palavras, mas não temos nem ideia da sua história. Então vamos ouvir um pouquinho. Vamos lembrar que o povo, na época em que eles eram nômades e seminômades, a ovelha servia para alimento, a ovelha servia para o sacrifício, era o principal animal do sacrifício. A ovelha era a moeda de troca, a ovelha servia para fazer roupas. Da ovelha eles tiravam também a lã que faziam as tendas, e a gordura da ovelha servia para fazer pomadas. Então imagine quantas coisas eles tiravam da ovelha. Então, quando você fala de ovelha para este povo, você fala de um produto, de um animal de muito valor, porque quase tudo na vida deles dependia das ovelhas. Por isso a pessoa encarregada de cuidar do rebanho era uma pessoa muito importante. Sempre quando eu dou aula para os alunos que vão para o programa de orientação vocacional, a Cleide já deve ter ouvido isso algumas vezes, eu falo, mas por que utilizar a figura de pastor? Por que não usam mestre para quem está na frente da igreja, professor, pai? Por que pastor? Não, mas para nós que vivemos numa urbe, numa cidade, não tem nada a ver com campo, com cuidado de ovelha. E eu começo a provocar os alunos, e eles dão as maiores explicações, e eu falo, não. E eles tentam justificar, não é por causa do jeito. Eu falei, não é quem cuida de boi, cuida do mesmo jeito. Quem cuida é o mesmo jeito. Porque na realidade, nós estamos falando de uma tradição muito antiga. Então não é pelo jeito de cuidar da ovelha, mas por uma tradição que nós chamamos quem cuida do povo de Deus é chamado de pastor. Por quê? Porque Israel é quem vai dar o sentido teológico. Porque Israel começa a ver que o cuidado de Deus para com o povo é muito parecido com o cuidado que o pastor tinha que ter com as ovelhas. E aí então eles começam a dizer que Deus cuida do povo como um pastor cuida da ovelha, e começa a dizer que o líder do povo também cuida do povo como um pastor cuida da ovelha. E aí os reis, os sacerdotes passaram a ser chamados também de pastores. E como eles deixaram de cumprir a sua responsabilidade, eles eram exortados. Um textual de exortação dos líderes é o texto de Ezequiel. Olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Não dominais sobre elas, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores,
ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não me sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali de boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Este texto é muito interessante. Agora nós vamos voltar para o texto de João 10, 1 a 18, entender a mensagem dele. Quando Jesus conta a sua parábola, ele conta porque é na festa da dedicação. E lá na festa da dedicação, no templo, o que é que acontece? Era lido esse texto que eu acabei de ler, que é o texto de Ezequiel 34. E quando acaba de ler o texto de Ezequiel 34, Jesus aproveita este contexto e fala: está vendo aqui o que acabou de falar o texto? Eu sou o bom pastor. Ele se apresenta como o bom pastor. Jesus contextualiza a sua fala naquele momento. E aí é interessante então entendermos, em primeiro lugar, o adjetivo. Eu sou o bom pastor, ou seja, o pastor ideal, o pastor que é modelo, que é exemplo, que é paradigma. Jesus está dizendo: eu sou o pastor que deve ser exemplo. Eu sou o pastor, o bom pastor. Jesus aqui então apresenta duas figuras de pastor: o pastor que é o pastor verdadeiro e o pastor que é mercenário, que na realidade não tem nada de pastor. Ele está interessado em outras coisas. Vamos ver então como que Jesus diferencia um do outro. Pastor mercenário é aquele que é contratado por dinheiro. Então na realidade ele está prestando serviço. E eu gosto muito, eu utilizei uma vez esse exemplo que eu ouvi de uma irmã lá de Piracicaba. Não sei quantos conhecem a irmã Vera Alvim, esposa do professor Gustavo Alvim. Ela disse que ela, recém-casada, eles foram morar numa casa e o guarda,
o vigia noturno ficava com a cadeira bem na porta ali da casa dela. Então um dia ela chegou à noite, ela falou assim, eu não me lembro o nome do homem lá, mas falou, seu fulano, o senhor não me imagina como eu me sinto tranquila saber que o senhor está guardando a rua aqui, o senhor fica bem aqui na porta da minha casa, isso me traz uma tranquilidade. Ela falou assim que era um senhor bem idoso, bem simples assim, falou assim, olha, dona Vera, a senhora se apega com Deus, porque se chegar um lado, eu sou o primeiro a correr. Então, na realidade, o pastor aqui é o contratado por dinheiro. Ele fala assim, eu estou aqui fazendo meu serviço, se chegar o perigo, vou embora. Na realidade, ele não tem afetividade com o rebanho, ele não ama as ovelhas, ele cumpre o contrato, eu estou aqui fazendo meu trabalho, mas não tem nenhuma relação. Ele foge do perigo, ele cuida dos seus interesses pessoais. Na parábola de Jesus é isso que ele está apresentando. Mas quando ele fala do pastor verdadeiro, ele fala daquele que serve por vocação, fala daquele que ama as ovelhas, daquele que supera o contrato, daquele que enfrenta o perigo. Eu tenho um exemplo muito claro na minha vida. Quando eu fiquei doente e eu não podia receber visitas, e a carência de receber assim a presença de alguém, o toque de alguém, o bispo Adonias entrou no lugar onde eu estava, entrou lá e pôs a mão na minha cabeça e orou por mim. Essa ousadia dele foi algo que mexeu muito comigo. Vocês não têm ideia de como isso foi importante na minha vida. Mas foi a ousadia dele. Do ponto de vista médico, é complicado, mas ele foi ousado, né? E entrou lá, pediu para lá, perguntou, foi autorizado, conversou, permitiu. Mas se ele não tenta várias vezes, o protocolo por si não permitiu. Mas a minha carência era muito grande de um toque, de alguém que apenas me tocasse sem querer me furar, como estava sendo os últimos 12, 13 dias. É o pastor que enfrenta o perigo, é o pastor que cuida das ovelhas. Esse é o bom pastor, segundo o texto. O texto também fala que Jesus é o verdadeiro pastor, porque ele conhece cada uma das ovelhas, ele cuida com amor eterno. Há uma música, né? Com amor eterno eu te amei. Imagine que é um amor eterno que este Deus em Cristo, o bom pastor, tem por mim e por você. E é Ele que cuida de nós. O Senhor Jesus, Ele não só discursou sobre o ato de dar a vida, né? Ele fala, bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não só discursou lá no pórtico, não. Ele deu a vida. Ele foi fiel ao que ele falou. Ele seguiu o projeto de Deus o Pai e deu a sua vida na cruz por mim e por você. Por isso aquela cruz era para ser minha, para ser sua. Aquele sofrimento, aqueles escravos eram para ser meu, eram para ser seu. Aquela coroa era para ser minha,
era para ser sua. Aquela humilhação era para ser minha, era para ser sua. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. Aquela morte era para ser minha, era para ser sua. Mas Jesus, o bom pastor, por amor, daí é o cumprimento do que ele havia falado, por amor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, por mim e por você. Eu tenho então 3 perguntas para finalizar o sermão. Você tem valorizado o cuidado deste bom pastor? Você tem valorizado isso? Ele cuida de você com amor eterno. Ele cuida. Uma segunda pergunta: você tem reconhecido sua dedicação? Você tem reconhecido tudo que Ele fez por você? E a terceira pergunta: tem obedecido a sua voz, a voz do bom pastor? Para obedecer, basta seguir. Versículo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.